Vamos a São Paulo com o deputado, nosso príncipe, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Na questão econômica, o que está prevalecendo aqui no Brasil é uma bagunça. Estamos vendo inadimplência de famílias subindo, inadimplência de pequenas e microempresas subindo, está atingindo o histórico mais alto que nós já obtivemos, inflação também subindo. Então, assim, quais são as medidas que o governo está tomando? Toma um contrassenso do que seria exatamente para atacar isso. Mas não, aqui estamos com uma agenda ideológica que prevalece. Alguém tem que bater na porta ali do plenário e falar que horas são, que data é. Estamos no século XXI, 2023. Até do ponto de vista da esquerda, temos outras vertentes que têm que ser abraçadas por esse governo. Deixar a economia mais livre, deixar a economia fluir para gerar emprego e oportunidades. E depois vocês trabalham o gasto desses tributos como vocês bem entendem. O Lula não governa esse país nem há 6 meses. E as diferenças na economia são gritantes já. Eu quero trazer aqui. Gás de cozinha, no Rio de Janeiro era R$120. Em alguns lugares chegou a 150. Está R$80 no Rio de Janeiro. A gasolina, nós mudamos a política de preço da Petrobras, chegou a R$8 com Bolsonaro. O preço médio nacional agora é de R$5,20. O diesel litro, R$7 chegou no Bolsonaro. Agora o preço médio é 5,16, porque houve uma decisão de governo, a mudança no PPI. O óleo de soja, o litro, chegou a R$13 com Bolsonaro. O preço médio agora é R$3,99, R$4. Vamos lá. Picanha mesmo, que eles falam de picanha, tem uma turma do Bolsonaro que fala de picanha. O preço do quilo da picanha chegou a R$80. Nós estamos agora com 49, mas o fato é que o preço dos alimentos estão baixando no país. A inflação, que chegou a mais de 10% com o Bolsonaro, sabe quanto está agora, pessoal? 3,94% no acumulado de 12 meses. O dólar, que com o Bolsonaro foi para 5,86, agora, hoje, caiu novamente e está em 4,80. Hoje, o jornal Valor Econômico, na verdade ontem, fala de um índice de miséria, que é medido pela MB Associados, que junta inflação e desemprego. Estão dizendo que em junho nós vamos chegar no menor número, só perde para o primeiro governo do presidente Lula em janeiro de 2007. Em janeiro de 2007 era 11,5, agora 11,7. Sabe por quê? Porque a previsão de inflação para junho vai ser de 3,6%. E o desemprego está caindo há 3 meses seguidos, a 8,1%. Então, em virtude de tudo isso, a gente espera que na próxima reunião do Copom, o Banco Central baixe a taxa de juros desse país. Nós estamos caminhando para o 6º mês do novo governo. Governo vitorioso nas urnas, que tem uma enorme responsabilidade, que é reconstruir o Brasil. E não tem reconstrução do Brasil se o governo não tiver um olhar para aqueles que mais precisam da proteção do Estado, das políticas públicas, da economia, porque é a economia que vai garantir a sobrevivência de milhões e milhões de brasileiros que amargam uma situação de pobreza espalhados por todos os cantos e recantos, especialmente no Nordeste brasileiro. Muito se dizia na campanha e depois da campanha que nós não tínhamos condições de retomar o crescimento da economia brasileira. Os agorentos falavam muitas vezes, os agorentos do mercado diziam, o presidente do Banco Central sempre disse que não ia reduzir os juros porque a inflação estaria a perigo, poderia ter um descontrole, portanto ele não podia e não pode baixar as taxas de juros. E é importante destacar, senhoras e senhores parlamentares, a importância que tem as medidas adotadas pelo governo no sentido da retomada do crescimento da economia brasileira. No governo de Bolsonaro, por exemplo, eu vou pegar alguns exemplos e contra fatos não há argumento, é fatos concretos, revelados pela economia, estão em todos os dados da economia brasileira e espalhados pelo Brasil afora. No governo Bolsonaro, o gás de cozinha custava R$120. Sabe quanto custa agora no governo Lula? R$80, deputado Afonso Mota. R$80. A gasolina, quem não lembra da gasolina subindo a todo instante e chegou a R$8 no meu estado e em alguns estados como o Acre chegou a R$10. Até lá na bomba. Sabe quanto é que ela está hoje? Lá no meu estado e em alguns estados até menos, R$5,20. Olha a queda que atinge sobretudo as camadas médias da população que viam um verdadeiro terror quando ia botar gasolina nos seus, botar combustível nos seus veículos. O diesel baixou de 7 para 5,16. O óleo de soja baixou de 3 para 3,99. A chamada picanha, quando o presidente Lula falava que o povo tinha direito de comer um pouco de picanha, baixou, olha só, de R$80 o quilo para 49 quilos.
para R$ 49 o quilo. A inflação, o vilão, que todo dia é usado pelo presidente do Banco Central, que não quer baixar os juros porque não tem sinais de recuperação da economia, a inflação é o risco, todos já estão dizendo. Aquela perspectiva de inflação de 10% ao ano vai estar baixando para 3,94. O dólar, 5,86. Eu muito lembro, deputado Lindbergh, que na época do governo da Dilma, que eu era o líder, eles diziam, os que queriam o golpe, não tem país que sobreviva com o dólar de 4,9. Lembra da discussão? Pois é, aqueles levaram o dólar a 5,86 e hoje está 4,80. Ou seja, não justifica, por exemplo, o presidente do Banco Central não ter uma atitude de algum compromisso com o Brasil.